Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma direção para a ministração de hoje pela manhã, e o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês a história de uma mulher na Bíblia que chama muito a atenção de todos nós. Quem já leu pelo menos uma vez aqui a história de Ruth? Levante a mão assim, por favor. Então, abra a sua Bíblia agora no livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Vamos ler verso de número... Vamos começar a partir do verso de número 6. Capítulo 1, verso de número 6. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Dá para repetir isso? Mas Ruth ficou com ela. Outra vez, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Por onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Amém. Gente, o livro de Ruth é um dos 2 livros da Bíblia que tem um nome feminino. A Bíblia só tem 2 livros com nome de mulher. Ruth, a moabita, e olha que interessante, Ruth, moabita, que se casou com um judeu, e Esther, a judia, que se casou com um gentil. Só são 2 nomes na Bíblia com o nome feminino, Ruth
e Esther. O livro de Ruth é um livro muito pequeno. Ele tem 4 capítulos e 85 versículos. O livro de Ruth provavelmente tenha sido escrito por Samuel no tempo negro, escuro, difícil de Juízes. O tempo dos juízes foi um tempo muito complicado, muita anarquia, muita apostasia. E no meio desse tempo caótico, o Espírito Santo, então, inspirou, provavelmente, Samuel a escrever uma das mais lindas histórias de amor do povo, dentre o povo judeu. Esse casamento de Ruth com Boaz. A Bíblia dá muito valor aos nomes, até porque todos os nomes na Bíblia têm um significado. Por exemplo, Belém significa casa do pão. O que significa Belém? Casa do pão. Elimeleque, esposo de Noemi, significa Jeová é meu rei. Jeová é meu rei. Noemi, por sua vez, significa agradável, graciosa, doce. Malom significa doente. Olha que nome, Malom significa doente. Você já imaginou o pai dizendo, ô doente, vem almoçar. Ô doente, vai tomar café. Ô doente, vai deitar. Malom significa doente. Quilom, que se casou com Orfa, significa fraqueza. Já pensou? Ô fraqueza, vamos almoçar? Ruth significa amiga, companheira. Orfa se origina de nuca, que quer dizer aquela que volta às costas. Aquela que volta às costas. E Boaz significa força, apoio moral. Vamos ver se vocês guardaram. Belém significa casa do pão. Elimeleque significa Jeová é meu rei. Noemi significa agradável, suave, encantadora, graça. Malom significa doente. Quilom significa fraqueza. Ruth significa amiga. Orfa significa nuca, que quer dizer, interpretando o nome, aquela que volta às costas. E Boaz significa força ou apoio moral. Quando você lê todo o livro de Ruth, você percebe que é um livro que nos fala sobre o poder de uma escolha acertada. O poder de uma escolha acertada. A nossa vida é o resultado das escolhas que nós fazemos. Eu vou repetir. Você nunca poderá culpar ninguém em relação àquilo que a sua vida é. Porque a nossa vida é o resultado das escolhas que nós fazemos. Olha, é claro, não deu para escolher quem seria o seu pai. Não deu para escolher em que hospital você nasceria. Não deu para escolher qual seria o seu nome. Não deu para escolher em que cidade você nasceria, em que família você nasceria. Mas, por exemplo, dá para escolher em que faculdade você quer estudar. Dá para escolher qual profissão você quer exercer. Dá para escolher o seu futuro eterno. Dá para você escolher com quem você deseja se casar. Nós somos o resultado das escolhas que fazemos. Eu quero crer que segunda-feira você vai
você vai acordar um pouco melhor do que você acordou neste sábado, porque você escolheu, nesse tempo, estar no melhor lugar, que é aqui, ouvindo a palavra de Deus. E eu creio no poder de transformação dessa palavra. Amém, amados? Então, o livro de Ruth nos fala do poder de uma escolha acertada. Pergunto, Noemi ficou viúva. Elimeleque morreu. Ruth casou-se com Malom, o doente, e Malom morreu. Órfã casou com Quilom, a fraqueza. Quilom morreu. Aí Noemi ouve falar, 10 anos haviam se passado, desde que ela saiu lá de Belém e foi para Moabe, 10 anos se passaram, e aí morre o marido, morrem os seus 2 filhos, ela está viúva, e agora não só está viúva, como tem 2 noras viúvas com ela. Ela ouve falar que tem pão novamente, que Deus novamente abençoou Belém, e ela decide voltar para casa. E agora, Noemi diz, estou voltando para minha casa. Órfã, a beija, se despede e prefere não acompanhá-la. E a Bíblia diz, e Ruth foi ou ficou com ela. Depois do beijo dado, depois da despedida de órfã, nunca mais se ouviu falar do nome dela. Nunca mais. Em compensação, Ruth casa-se com Boaz. Desse casamento nasce Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Davi se torna, a partir da sua descendência, o personagem principal em relação à história de Jesus. E é interessante que quando você lê a genealogia de Jesus, aquela árvore genealógica de Jesus, quem é que está lá? Ruth. Ela era judia? Não. Ela era moabita. Enquanto aquela que fez uma decisão errada, que fez uma escolha errada, desaparecendo da história, aquela que acertou na escolha foi perpetuada, ou seja, o seu nome foi eternizado na história. Tudo porque ela fez uma escolha acertada. Esse livro também nos fala sobre o que acontece quando se planta a semente da honra. A Bíblia diz que Ruth teve discernimento e honrou sua sogra até os últimos dias da sua vida, tanto quando as duas eram pobres, como quando ela se tornou rica porque casou com Boaz, um homem rico. Em nenhum momento ela deixa de honrar a sogra. Ela fica viúva nova, casa-se de novo e aí continua honrando a sua sogra. Por isso, olha todos para cá, todos que se casarem aqui vão ter sogra, mesmo que ela tenha morrido, ela vai continuar na sua história, como mãe do seu marido ou da sua esposa. Lembre-se disso, por favor, olhem aqui, ó. Decida seu futuro com inteligência. Então comece bem, comece tratando bem a sogra. Comece tratando bem a sogra. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para os casais. Olha, escreva essa frase aí, vocês todos. Eu acho que todos deveriam escrever essa frase aí. Todos. A frase é assim, olha. Quem não sabe
tratar a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Quem não sabe tratar a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Quem gerou Quilom foi Noemi. Então Noemi honra aquela que gerou o amor da sua vida. E não honra apenas enquanto o filho estava vivo. O texto diz que o filho de Noemi morreu. E Ruth casou-se novamente. Mesmo assim, Ruth continuou cuidando da sogra. Ei, olhe para cá, por favor. Quem não trata bem a sogra e o sogro, está cuspindo no prato que comeu. E quem cospe no prato que comeu, não é digno de sentar à mesa novamente. Então começa bem. Psiu. Ei, quando começar, leva flores para a sogra. Quando começar, leva um cartão para a sogra. Quando começar, leva uma sobremesa para a sogra. Quando começar, começa adoçando o coração da sogra. Mas não faça isso hipocritamente. Faça isso sinceramente. Diga: quem planta honra será honrado por Deus. Outra vez, quem planta honra será honrado por Deus. Aquela que tratou a sogra com honra, aonde é que ela foi parar, gente? Ela foi parar na genealogia de Jesus. Quem quer ser honrado desse jeito por Deus aí? Levante a mão assim e diga amém. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Bom, quando se planta a semente da honra, se colhe duas coisas importantes: vida longa e vida próspera. Dá para repetir comigo? Vida longa e vida próspera. A gente percebe que Ruth entendeu o poder de uma amizade verdadeira. Ela quebrou essa história maligna de que não dá para se relacionar bem com a sogra ou com o sogro, com a família de origem do outro. Ela quebrou isso. Aprendemos no livro de Ruth que um dos segredos de uma vida bem-sucedida chama-se mentoria. Ouvir pessoas mais experientes. E por último, nós aprendemos no livro de Ruth que nunca é tarde para voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Nunca é tarde para voltarmos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Afinal de contas, eu estou falando, decida o seu futuro com inteligência. Namoro, decida o seu futuro com inteligência. Olhando para Ruth e para Boaz, o que os jovens deveriam buscar no pretendente ou na pretendente? Nós estamos vivendo a era, nós estamos vivendo em um tempo onde a preocupação com a beleza estética se tornou quase que um culto ególatra, ou por que não dizer, eu acho que é um culto à beleza. Outro dia um amigo médico disse que lá em Recife estava faltando silicone no mercado. Hoje a grande ênfase é na aparência, é na casca e não no conteúdo. O que é que os jovens deveriam buscar naquela ou naquele com o qual ou com a qual se pretende construir um relacionamento duradouro, interessante?
Vamos dar uma olhada nas qualidades morais de Ruth. Vamos dar uma olhada nas qualidades morais de Ruth. Capítulo 1, do verso 16 e 17, diz que Ruth era convertida ao Deus de Noemi. Ruth se converteu ao Deus vivo que Noemi servia. E é interessante que no capítulo 2, verso 12, está escrito que ela buscou abrigo debaixo das asas de Deus. Olha que coisa linda. Ela buscou abrigo debaixo das asas de Deus. Amados, um jovem cristão convertido que nasceu de novo, que é membro da igreja, começa bem quando começa com alguém convertido ao Senhor Jesus. Gosto quando Cote diz que 4 perguntas devem ser feitas quando alguém quer namorar uma pessoa que não é convertida ao Senhor Jesus. Pastor, posso ou não posso? Devo ou não devo? Primeira pergunta: você pode casar com o Deus dele? Segunda pergunta: você pode casar com os valores que regem a vida dele? Terceira pergunta: você pode casar com a família dele? Quarta pergunta: você pode casar com a missão dele? Se não, não se envolva. Ruth era convertida. Ruth era uma mulher trabalhadora. Veja que coisa interessante aqui no capítulo 2 de Ruth, do livro de Ruth. Eu gosto disso, gente. Capítulo 2 do livro de Ruth, verso 2 diz assim: elas chegaram em Belém, e Ruth, a moabita, disse à sogra Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. Verso de número 7, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, diga, ela chegou cedo e está de pé até agora. Parece vocês, não é? Ela chegou cedo e está de pé até agora. Ruth é uma mulher que tem expediente, que tem coragem para trabalhar e faz tudo quanto está ao seu alcance. E o que eu gosto em Ruth é que a sogra não a acordou cedo e não a mandou trabalhar. Ela era alguém que tinha iniciativa própria. Sabe o que eu tenho dito para as meninas ultimamente? Cuidado com o cara que tem espírito de gato. Pastor, ele não é crente, mas é um gato. Pastor, ele não dá aleluia, mas ele faz miau. E aí eu fico todo arrepiada, pastor. Vocês já perceberam como o gato é a personificação da preguiça? Quem já percebeu isso? Vocês já perceberam que o gato é a personificação, é quase que a encarnação da preguiça? Eu fui aos Estados Unidos ministrar uma vez e fiquei hospedado em uma casa que tinha, acho que uns 6 gatos, desse tamanho assim. E quando eu cheguei no quarto onde eu ia ficar hospedado, eles dormiam na cama. Pensa numa cama cheia de pelos de gato.
Aí um dia eu entrei no quarto e eles estavam lá, afinal de contas a cama era deles. E aí eu expulsei da cama. Expulsei do quarto também. Aí quando eu fui para a sala, não dava para sentar no sofá, porque eles estavam todos no sofá. Um dia, quando eu volto com a minha esposa para o quarto, sabe aonde eles estavam dormindo? Dentro das nossas malas. De raiva, não é? Vocês já perceberam que dificilmente vocês vão ver um gato tomando banho? Gato lava o rosto com a saliva, gente. Gato não tem senso de responsabilidade com o seu dono. Quando a casa pega fogo, ele muda para a casa do vizinho e não quer nem saber do que aconteceu na casa dele. É interessante que o gato é bem diferente do cachorro. O cachorro, quando chega um bandido, ele é o primeiro a colocar a cara para fora e levar o tiro. O gato se esconde debaixo da cama e diz: trouxa. Brincadeira à parte. Comece bem, rapaz. Comece com uma menina que acorda cedo. Comece bem. Comece com uma menina que seja proativa, que tenha iniciativa própria. A mãe não precisa ficar mandando. Faça, ou faz, ou pega, ou lava, passa, cozinha, varre. Não. Ela acorda cedo e quando a mãe volta, sem que a mãe tenha pedido, ela já fez. Essa é a menina. Para o Boaz. E olha que coisa interessante. Aonde foi que Ruth encontrou-se com Boaz? Na sala da casa dela, quando ela estava no Facebook? Não! O texto diz que Boaz a encontrou lá no campo, colhendo espigas no trabalho. Comece bem. Comece com alguém que esteja ocupado com aquilo que tem a ver com a edificação do lar, da casa. Quem nada faz, nada vale. Quanto você está valendo? A ociosidade é o sepultamento do homem vivo. Eu vou repetir, a ociosidade é o sepultamento do homem vivo. Um dia eu dei trabalho para um rapaz, só por causa da proatividade dele. Ele tinha 11 anos de idade, e ele saía pelas ruas de Bragança, perguntando nas casas: ei, o senhor quer que eu coloque essa areia para dentro? Depois o senhor me dá uns trocados. Ei, o senhor quer que eu recolha esses tijolos? Depois o senhor me dá alguma coisa. Ei, o senhor quer que eu limpe o quintal? Depois você me dá aí uma gorjeta. É o espírito de Ruth. Ela acorda cedo e diz para Noemi: vou apanhar espigas no campo aonde me deixarem. E ela ia pegando o que sobrava. O pessoal contratado oficialmente por Boaz ia pegando as espigas e as que iam caindo, sobravam, ela ia recolhendo. E quando Boaz vê aquela moça ocupada, proativa, trabalhadora, ali no seu campo, esta talvez seja uma das qualidades que chamou a atenção dele. Não só isso, Ruth era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com sua sogra, como eu já disse, ela fez uma aliança de amor com sua sogra. Noemi trata a Ruth como uma filha.
o amor e o cuidado de Ruth por Noemi já era um fato conhecido na cidade. Ei, preste atenção. Quem não sabe se relacionar com as pessoas terá dificuldade de se relacionar com o namorado, o noivo, o marido. Eu vou repetir. Quem não sabe se relacionar com as pessoas terá dificuldade de se relacionar com o namorado, com o noivo e com o marido. E é interessante, vamos ler Ruth 3:11, por favor, porque eu penso que é um ponto muito importante. Ruth 3:11 diz assim: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Dá para imaginar o que é isso? Toda a cidade sabe que você é mulher virtuosa. Ruth era uma mulher virtuosa e toda a cidade conhecia a publicidade do seu caráter. Moça, como você é conhecida na sala de aula? Periguete? Como você é conhecida no bairro? Como você é conhecida na cidade? Como você é conhecida pela sua vizinhança? Como você é conhecida na igreja? Ruth foi uma mulher que impactou a cidade não pela sua beleza. Contextualizando, ela não precisou andar com uma microsaia e nem com um decote exagerado. Ela não precisou colocar piercing no nariz, na orelha, na língua, no seio. Ela não precisou fazer tatuagens. Ela não precisou vestir-se de forma desonesta, descomposta. Ela impactou a cidade não pela sua beleza estética, mas pelas suas virtudes. Sua beleza interior era mais esplêndida do que sua beleza exterior. O que me preocupa é que muitas vezes, tanto as meninas como os rapazes, e falo mais das meninas, porque os homens são visuais e as meninas mais auditivas, e por serem os homens mais visuais, a grande preocupação de muitas meninas não é chamar a atenção com a beleza de caráter, mas com a sua sensualidade, com a sua forma de se vestir descomposta. E aí, muitos preferem casar com a casca, mesmo que se dentro não haja conteúdo. E o que sustenta um relacionamento não é a beleza estética, apesar do seu valor e da sua importância. O que sustenta um relacionamento é a beleza de caráter, é o conteúdo de vida. Agora vamos ver Boaz. Boaz era um homem íntegro. Se não, preste atenção. Noemi diz assim: Ruth, eu preciso preparar para você, te ajudar a alcançar, a construir, edificar um lar para que você seja feliz. Olha, Boaz vai estar em tal lugar, junto com os trabalhadores, e ele vai certamente dormir lá. Então eu vou lhe dar alguns conselhos. Primeiro, toma banho. Isso é importante. Segundo, isso está no capítulo 3, passa um creme, fica cheirosa. Ganhe também através do olfato. Não é? Terceiro,
coloca sua melhor roupa, coloca os seus melhores vestidos. Quarto, quando você chegar lá, fica de olho aonde é que Boaz vai se deitar. É coisa cultural. Vai se deitar. Boaz já estava de olho em Ruth. Boaz já estava enamorado por Ruth. E aí então ela diz: quando você descobrir aonde ele vai deitar-se para dormir, aí você se deita aos pés da cama. E ela fez isso. Tomou banho, passou perfume, se vestiu, foi até lá, e aí ela então, aonde Boaz ia se deitar, ela deitou-se aos pés da cama. Agora, quando Boaz acorda, o que ele faz? Vamos ler esse texto? Ruth capítulo 3. Verso 8. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Dentro daquela cultura, Ruth precisava de um resgatador, de alguém que fosse parente de Elimeleque, que comprasse as propriedades do falecido Elimeleque e assumisse tanto Noemi quanto Ruth, preservando assim sua descendência, para que elas contassem com a possibilidade também de fazer parte da árvore genealógica do Messias. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. E aí então você lê o resto do livro em casa e você vai ver que aquele que poderia resgatar também abriu mão para que Boaz o fizesse. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: ei, o que você acha que aconteceria com uma jovem que se deitasse aos pés de alguns rapazes que nós conhecemos e ele acordasse de madrugada? Moça, comece bem. Comece com um rapaz que tenha integridade de caráter. E mesmo tendo a oportunidade de levá-la para a cama, ele faz a melhor escolha. Preste atenção que Boaz a abençoa. E ele diz: todos os moradores de Belém sabem que você é mulher virtuosa. E não toca nela. Não. Não tira proveito da vulnerabilidade daquela que disse: sou tua serva. Não. Ele a respeita e a trata como um homem de caráter deve tratar a menina na sua vulnerabilidade. Ele a abençoa e ele é paciente porque entende que o tempo
tempo vai chegar. E nada melhor do que esperar o tempo chegar para que as coisas aconteçam na hora certa, no lugar certo e para o louvor e glória do nome do Senhor. Se vocês me entendem, digam amém. Uma mulher jovem, bonita, bem vestida, perfumada, está aos seus pés, à meia-noite. Se não fosse um homem íntegro, teria abusado de Ruth naquela circunstância. O maior desafio da integridade é quando nenhum olho está sobre você. Quem é você quando ninguém está se observando? O secreto mais secreto aqui na terra é um escândalo aberto no céu. O secreto mais secreto aqui na terra é um escândalo aberto no céu. Me lembro de um pastor que foi para o Nordeste e lá chegando, ele disse: ninguém me conhece, eu sou crente desde pequeno e vou tomar uma caipirinha aqui, porque eu nunca experimentei isso. E como eu estou aqui sozinho num lugar que ninguém me conhece, vou experimentar a caipirinha hoje. Aí ele chegou para o cara no posto, na lanchonete, sei, como é que chama aquela pinga com limão, açúcar e gelo? Tem gente com água na boca aí, né? Te converte, hein, rapaz? Aí, caipirinha, isso, faz uma boa para mim. Aí o cara preparou uma caipirinha legal para ele, e ele deu uma olhada assim, não tem ninguém aqui, e ele... Que troço ruim. Pode jogar fora, joga o resto fora. Não gostei, não. Aí deu um tempo, aí chamou o cara. Ei, quanto eu pago? O rapaz olhou para ele e disse: de pastor a gente não cobra. Como? De onde é que você me conhece? Aí ele disse assim: eu tenho uma tia que mora lá naquela cidade do interior de São Paulo, onde o senhor mora e é pastor da igreja. Um dia eu fui visitá-la e ela me levou lá na sua igreja e você estava pregando lá. Preste atenção. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Sempre haverá alguém que nos conhece. Eu estava ainda semana passada no hotel Ibis. Eu, minha esposa e mais 2 jovens aqui. Nós chegamos mais ou menos 1h da manhã. E quando eu estava lá fazendo, vendo a reserva dos quartos, eu vi quando uma menina saiu assim junto com um rapaz, passou perto de mim e disse assim: meu, sujou. Ele é meu vizinho, ele é meu vizinho, ele é meu vizinho, ele é meu vizinho. Percebe? E quem pensa que está enganando os outros, primeiro está enganando a si mesmo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo que penetram o impenetrável. Ninguém consegue escapar dos olhos de Deus. Parece-me que Boaz vivia com esta consciência. Não é só uma questão de respeito a Noemi, minha parente. Não é só uma questão de respeito a Ruth, esta pobre moabita tão vulnerável. Aqui é uma questão de temor ao Deus que eu sirvo. Aqui é uma questão de temor ao Deus cujos olhos está em todos os lugares. Quem teme a Deus não flerta de forma irresponsável. Quem teme a Deus não abusa da fragilidade do outro de forma irresponsável. Quem teme a Deus não brinca com o pecado. Quem teme a Deus se preserva íntegro. Quem teme a Deus sempre escolhe o melhor caminho, o caminho da integridade. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aprendemos
no livro de Ruth, que a nossa vida é o resultado das escolhas que nós fazemos, então escolha sempre o melhor. E o melhor nem sempre é o mais fácil. O melhor nem sempre é o caminho mais largo. O melhor quase sempre é o mais difícil. Aprendemos no livro de Ruth que sempre vale a pena honrar. Aprendemos no livro de Ruth que um dos segredos de uma vida bem-sucedida é estar sempre ouvindo pessoas mais experientes, tendo um coração ensinável. Aprendemos com o livro de Ruth que não basta a beleza estética, é preciso beleza de caráter. Comece bem. Comece com uma pessoa que se preocupa sim com a sua beleza estética, mas prioriza sempre a sua beleza de caráter. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esta hora. E eu quero pedir que o Senhor ajude cada moça a ser o que o Senhor quer que elas sejam. Que o Senhor ajude cada rapaz a ter o comportamento semelhante ao de Boaz. E que cada moça tenha o comportamento semelhante ao de Ruth. E que eles possam viver o teu projeto. Viver não para agradar apenas o outro, mas antes de qualquer coisa agradar a ti. Antes de qualquer coisa ser aplaudidos por ti. Que cada moça tenha um futuro debaixo da tua graça, um futuro glorioso. Que cada rapaz tenha um futuro debaixo da tua graça e um futuro glorioso. E que, sobretudo, eles vivam para o louvor e glória do teu nome. Guarda a mente, guarda o coração, guarda a alma, protege-os. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém.